Tecnologia a favor da educação. Escolas públicas e particulares usam recursos diferentes, mas com o mesmo objetivo: atrair a atenção dos alunos e facilitar o aprendizado. Os alunos aprovam o uso dos equipamentos em sala de aula, mas a mudança exige a adaptação dos professores ao mundo digital. Incentivo ao esporte local. Semel aposta na criação de grupos oficiais para representar a cidade. E o trabalho começa já com as categorias de base. E na entrevista do dia, o professor do curso de Matemática da Unesp, Rubens de Figueiredo Camargo, traz as informações do Encontro Regional de Matemática Aplicada e Computacional, realizado entre hoje e sexta-feira no campus em Bauru. O Unesp Notícias desta terça-feira, 2 de maio, está no ar. Boa noite. É cada vez mais comum o uso de computadores e tablets nas salas de aula. E eles podem sim contribuir com o processo de aprendizagem, já que esse é o universo das crianças e adolescentes. Mas para isso cabe aos professores o desafio de tornar a tecnologia uma ferramenta de ensino. Educação e tecnologia podem caminhar juntas desde cedo. Neste colégio, cada aluno tem um tablet. O dispositivo faz parte do dia a dia do 6º ano do ensino fundamental. Os tablets das crianças são conectados ao dispositivo do professor. Ele monitora o conteúdo que é visto pelos alunos e, se for preciso, pode bloquear o acesso. Sem o controle e monitoramento, não há como, né? Se você deixar livre, o aluno vai se dispersar. E a gente não pode, né, nos momentos que a gente usa a tecnologia, a gente não pode deixar que o aluno se disperse. A gente tem que garantir que o aluno esteja focado. Então, para isso, a gente tem recursos que possibilitam o monitoramento, inclusive que possam impedir o aluno de entrar em aplicativos que não sejam aqueles que a gente determina em sala de aula. Nesta aula, o assunto é astronomia. Em vez de só observar uma figura em um livro, as crianças interagem com o objeto de estudo. Isso possibilita uma transmissão de conhecimentos mais eficiente. Você permitir que o aluno consiga visualizar em 3 dimensões e interagir com o nosso sistema solar, ou mesmo o aluno conseguir observar o interior de uma estrela, o interior de um planeta, certo? De forma realmente interativa, faz com que o aluno ele veja aquele conteúdo de uma outra forma. É bem diferente do que ele olhar apenas uma figura estática ou mesmo assistir um vídeo, porque ele está realmente interagindo com o objeto de estudo dele. E as crianças sabem a diferença que a tecnologia faz no aprendizado. Num livro, a gente não consegue ver total a transformação em umas coisas que no iPad a gente consegue. E a tecnologia não é uma exclusividade das escolas particulares. Nesta sala do ensino médio da Escola Estadual Professor Eduardo Vério Filho, cada aluno tem um computador à disposição. João Felipe diz que o equipamento facilita o aprendizado dele e dos colegas. O sistema de aprendizagem dá uma melhora considerável, tanto com os alunos quanto com os professores, que a gente consegue atingir um número maior de alunos interessados na matéria. O estudante tem 15 anos, é um nativo digital, ou seja, quando ele nasceu, a internet já existia. Assim como a maioria dos alunos, João Felipe está familiarizado com as tecnologias. Se alguma barreira aparece, logo é superada. A maior parte dos alunos aqui tem uma grande facilidade, por causa que já é conectado, já tem isso aí já no coração já. Só que há alunos ainda que têm uma certa dificuldade. Só que aí nós, alunos e os professores, ajudam esses com dificuldade a mexer e assim todo mundo fica igualado na tecnologia. Com a ajuda do computador, Bárbara sente que aprende tudo mais rápido. Auxilia o nosso desenvolvimento nas aulas e também é um grande estímulo para a gente. Aquilo é a realidade, é como se fosse o nosso dia a dia, o real que está acontecendo. Além dos computadores, a classe também tem um projetor para que todos possam acompanhar o conteúdo passado pelo professor. Tem excelentes professores que dão aula expositiva com um único giz e a aula é excelente.
Acontece que o mundo se transforma e a escola tem que se transformar de acordo com as transformações mundiais. E a tecnologia ela tem que estar a nosso favor. Porque você tem o livro didático, você tem o sistema apostilado da secretaria, mas aquele livro didático, por mais que ele chegou este ano, a edição de 2016, os dados é de 2014 e 2015. Então, você acompanha as transformações quando o professor tem esse material. Para esta professora da Unesp, a tecnologia aplicada à educação propõe desafios aos próprios educadores. Ele não teve esse processo na sua formação, porque essas tecnologias, algumas delas sequer existiam. E nesse momento agora, esse aluno, esse estudante, sabe muito mais sobre essa tecnologia que o próprio professor. Isso, de uma certa maneira, impõe um desafio, que é o fato de olhar para, novamente, essa tecnologia como algo a mais que possa ampliar, melhorar e aprofundar, inclusive, essa relação didático-pedagógica. Não há como prever os próximos avanços da tecnologia. E por isso mesmo é difícil aos profissionais da área estabelecer modelos de utilização para a educação. O desafio é garantir que inovações tecnológicas sejam utilizadas em benefício tanto do aluno quanto do professor. Essas tecnologias, elas têm um processo de avanço bastante interessante, como elas são tecnologias da informação e da comunicação, e essas são habilidades humanas bastante interessantes, importantes e necessárias, sobretudo nesse momento que a gente vive. O caminho talvez fosse da gente pensar em que medida essas tecnologias estarão à disposição ou poderão servir aos nossos métodos e políticas e princípios que sejam para a melhoria das condições, por exemplo, do nosso entorno, para a melhoria da nossa comunidade, para a melhoria da nossa cidade e, enfim, do país. Se a gente não cuida desses processos e não ficar atento, ao que a gente tem como princípio, como meta, como objetivo, como finalidade da educação, os computadores simplesmente, ou qualquer tecnologia, ela simplesmente substitui ou um livro, ou o quadro de giz, ou a lousa. Então, se ela simplesmente substitui, ela não propõe nada novo. E aí a gente continua, de alguma maneira, não cumprindo uma das nossas grandes funções sociais, que é a transformação social da realidade na qual a gente vive. Depois do intervalo, a gente volta a falar de educação. Ao vivo aqui no estúdio, o professor Rubens de Figueiredo Camargo dá os detalhes do Encontro Regional de Matemática Aplicada e Computacional realizado na Unesp em Bauru até sexta-feira. Então continue com a gente. Começou hoje e vai até sexta-feira o Encontro Regional de Matemática Aplicada e Computacional no campus da Unesp em Bauru. Para saber mais sobre a proposta do evento, recebemos um dos membros da comissão científica, o professor Rubens de Figueiredo Camargo. Boa noite, Rubens. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje. Boa noite, telespectadores. Satisfação estar podendo falar aqui um pouquinho do nosso evento. Então vamos começar falando sobre a proposta desse evento. Rubens, quais são as características? Por que ele foi proposto aqui para o campus de Bauru? Bom, esse já é o terceiro evento do ERMAC, que é o Encontro Regional de Matemática Aplicada e Computacional. Esse é um evento tradicional da Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada. E o evento desse ano é um dos eventos credenciados para a celebração do biênio da matemática no Brasil, que a gente está vivendo. E o enfoque desse ano é o ensino de matemática, também as pesquisas nas diversas áreas da matemática, na matemática pura, na matemática aplicada na medicina, biologia e em todos os outros campos. Bom, o evento ele conta com uma série de palestras, todos os dias tem uma série de palestras, e uma delas é sobre mágicas que despertam o interesse pela matemática. Rubens, tendo em vista que algumas pesquisas revelam que o nível do estudante brasileiro em matemática ainda está abaixo do considerado ideal, essa é uma forma de oferecer condições para os professores, para os futuros professores, para tornarem o ensino de matemática mais interessante, mais atrativo para os alunos? Então, o evento desse ano, ele teve um monte de palestras nas diversas áreas e, de fato, o público-alvo para os estudantes da Unesp de Bauru são os alunos do curso de licenciatura em matemática. Então, esse curso, fazendo parte da formação deles, além das várias palestras nessa área propriamente de educação, com coisas muito básicas, como foi a palestra dessa parte da mágica, na matemática, que são palestras que motivam muito os alunos, sobretudo mais jovens, mas também tem palestras de matemática mais avançada, com pesquisas, por exemplo, na modelagem de doenças, propagação de pragas, coisas desse tipo. E esse tipo de palestra também dá resposta para os alunos
que serão os futuros professores, sobre as aplicações da matemática nas diversas áreas do conhecimento. Muita gente ainda acredita que as pesquisas em matemática são muito teóricas, né? Então é uma forma de demonstrar que existe sim pesquisa prática em matemática. O evento desse ano, ele tem muita parte, né, de coisas práticas. Vai ter uma palestra sobre estatística que faz uma comparação, por exemplo, entre quem foi o melhor atleta de todos os tempos, se foi o Usain Bolt, se foi o Michael Phelps. Então é uma ferramenta estatística nova para dar um parâmetro melhor de comparação entre atletas de diferentes esportes, e esse critério vai ser utilizado pela Confederação Aquática Brasileira. Então tem outras palestras também com aplicações em medicina, tem palestras de matemática pura, tem muita coisa boa. E não são só palestras, né? Tem apresentação de trabalhos, tem minicursos também. São bem práticos esses minicursos? Como eles são? Olha, a gente tem 3 minicursos bastante distintos. Um é sobre lógica, vai ser ministrado pela professora Ana Cláudia, que terminou o doutorado agora na Unicamp, está vinculada aqui ao Unesp de Bauru. Teremos um outro minicurso sobre modelagem de crescimento de tumor de câncer, vai ser ministrado pelo professor Diego Rodrigues e pelo professor Paulo de Arruda Manceira. E também vamos ter um minicurso bem interessante sobre a arte na matemática, que vai ser proferido pela professora Emília Rodrigues, aqui do nosso campus mesmo. E como você avalia esse momento para os alunos aqui da Unesp? Que tipo de contribuição, né, estar diante de todas essas possibilidades de atividade pode trazer? Até na minha fala, na abertura do congresso, eu disse que tem uma frase que eu gosto muito do Fernando Sabino, que a importância das coisas não está no tempo que duram, mas na intensidade com que acontecem. E, de fato, esse vai ser um evento curto, são só 4 dias, mas com atividades muito boas, com profissionais muito bons associados, e vai promover, um dos objetivos centrais desse evento é promover exatamente a interação entre os pesquisadores consagrados e os jovens promissores e também os alunos. Então, ele promete ser muito produtivo nesses aspectos também e trazer bons frutos tanto para o campus como para o desenvolvimento da matemática no país. E essa também é uma oportunidade para os alunos levarem isso para o mercado, né? E levarem essas informações para os profissionais que já atuam há bastante tempo na área, né? Sem dúvida. O professor Johnny, que foi um dos homenageados do evento, ele trouxe hoje uma palestra que mostrava exatamente isso, como que a parte que ele pesquisa de ecologia, como todos os problemas ambientais podem ser resolvidos de uma maneira melhor com a utilização de ferramentas matemáticas mais apropriadas. Uma dos minicursos, né, fala de matemática e arte. Então, vocês trabalham também bastante isso no evento, né, a interdisciplinaridade no ensino da matemática? Sem dúvida. Uma das preocupações do evento são todas as diversas aplicações da matemática, mas esse minicurso também chama atenção para uma das coisas importantes, que é o porquê de se estudar matemática. Pode ter uma motivação intrínseca, pode ser uma coisa assim, olha, porque é bonito, enxergar a beleza no que está sendo feito também é uma coisa bem importante. Nesse minicurso em particular, ela vai utilizar ferramentas de análise no plano complexo para, a partir dessas figuras com interpretações complexas, a gente chegar em coisas mais bonitas, assim. Como a gente já citou, né, o evento ele conta com a apresentação de trabalhos dos alunos, mas as inscrições já estão encerradas. Gostaria de saber, para essas outras atividades, é possível ainda participar? O que as pessoas interessadas devem fazer? Olha, o evento está acontecendo todos os dias na Fundeb, que é a Fundação para o Desenvolvimento da Unesp de Bauru, que fica na entrada ali das engenharias, na Unesp, e a inscrição pode ser feita diretamente no local agora. As inscrições pelo site já estão encerradas, mas qualquer pessoa que tiver interesse pode chegar lá a partir das 8 da manhã e participar dos minicursos. Com certeza é uma oportunidade imperdível, né, Rufus? Sem dúvida. Muito obrigada, então, pela sua participação. Eu é que agradeço por ter podido falar um pouquinho do evento, de matemática, é sempre um prazer. Muito obrigada. Obrigado. A gente faz uma pausa bem rápida e na volta você vai ver as ações que a CEMEL vem desenvolvendo para fortalecer o esporte aqui na cidade. Nós voltamos já já.
Voltamos com uma informação importante sobre o imposto de renda. A Receita Federal divulgou hoje o balanço sobre a entrega da declaração para a pessoa física, que terminou na última sexta-feira. Na região de Bauru, que compreende 45 municípios, cerca de 3.000 declarações não foram enviadas. Desse total, 600 são de pessoas que moram em Bauru. A Receita lembra que quem não conseguiu entregar no prazo deve fazer isso assim que possível. A consequência imediata para o não envio é que o CPF da pessoa adquire o status de pendente de regularização. Com isso, ela não pode, por exemplo, fazer empréstimo, tirar certidão negativa para realizar negócios imobiliários, prestar concurso público e nem tirar passaporte. Ainda de acordo com o órgão, o contribuinte fica sujeito ao pagamento de multa, que varia de acordo com o valor do imposto a ser pago. A taxa mínima de atraso é de R$ 165,74. Vamos saber agora como fica o tempo para os próximos dias. As informações são do IPMET e do CPTEC. Chove em pontos isolados da região oeste do estado de São Paulo e as temperaturas começam a subir. Até quinta-feira, mesmo com o aumento da nebulosidade, não deve chover em Bauru. Agora a umidade do ar é de 62% e quase não venta. A mínima registrada nesta terça foi de 15 e a máxima chegou aos 26 graus. Amanhã os termômetros devem ficar entre 16 e 28 graus. No esporte, uma regra é básica: sem incentivo não há resultados. E foi pensando nisso que a CEMEL, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, decidiu reorganizar as modalidades que representam o município e começou com as artes marciais. Estes atletas fazem parte da seleção bauruense de karatê. Ela foi criada recentemente, a partir de uma reestruturação proposta pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer para as modalidades de artes marciais. Bauru ainda não possuía grupos oficiais e com essa reformulação, a CEMEL pretende incentivar os atletas a competir, uma mudança que faz toda a diferença. A nossa modalidade, ela infelizmente é um pouco cara. E a gente sempre correu atrás de patrocínio, então é um esporte que a gente sempre gostou. Força de vontade a gente tem de sobra, o que sempre faltou para a gente foi mais apoio financeiramente mesmo, para a gente estar competindo competições nacionais e até mesmo internacionais. Bauru era representada por atletas de escolinha, que não tinham ainda essa maturidade para representar os jogos regionais, né? E na sua maioria eram atletas de fora, do Rio de Janeiro ou de outros estados. E isso tira um pouco da motivação dos nossos atletas, até de escolinha também, dos atletas que a gente já tem, que são campeões paulistas, até brasileiros, até internacionais, mas não tinham esse acesso de disputar pela cidade de origem. Os atletas com melhor rendimento são indicados para os treinos da seleção e já devem representar a cidade nos próximos torneios. Nós vamos participar de 2 competições antes dos Jogos Regionais, competições abertas, né, que fomos convidados para que tenha um melhor preparamento para os Jogos Regionais. O foco é os Jogos. Mesmo a equipe sendo recém-formada, a expectativa já é grande. Reunir os melhores competidores em um único grupo, aliás, é fundamental para a troca de experiências. A gente buscou durante anos essa equipe nova, essa abertura que a Secretaria de Esporte está dando hoje, então a gente já lutou por muitos anos atrás por essa oportunidade. E graças a Deus esse ano a gente está conseguindo essa abertura grande e a gente, assim, dentro da cidade, eu acho que estamos com os melhores atletas hoje. Além do karatê, a intenção é que outras modalidades sejam beneficiadas, como judô, capoeira e kickboxing. Mas o apoio vai além da ajuda de custo para participar das competições. Segundo a diretora de esportes da CEMEL, o objetivo principal é valorizar o esporte, fortalecendo as equipes e fazendo com que elas sejam exemplos para a comunidade. Os atletas eles estavam muito mais pensando na parte financeira, né? Óbvio, o esporte precisa de dinheiro para ser desenvolvido, mas a partir do momento que uma criança cresce sem valor, né, eu acho que foge um pouco do contexto que a gente tem no esporte, como educação, como formação, como agregar os estudos, né, valor de
se você não tiver uma nota boa, você também não vai poder participar, né, até você recuperar essa nota. Então, agregar valor. E esse foi o sentido da gente formar as seleções bauruenses nas artes marciais. Para formar bons atletas é preciso muito treino e, de preferência, desde cedo. Por isso, o trabalho da CEMEL também é realizado com as crianças. O objetivo é prepará-las para integrar as equipes bauruenses. Para pisar no tatame nas aulas de karatê, é preciso ter mais de 5 anos e já são quase 400 crianças matriculadas. A gente trabalha fazendo com que eles um dia estejam nessa equipe principal, assim como quanto adultos, né? Então a gente vem trabalhando desde os 5 anos de idade e eles também vão participando de competições de opens fora da cidade, dentro da cidade e criando-se novos atletas, né? Para a modalidade. Os bauruenses têm que começar a crescer. Pô, eu quero fazer parte da equipe bauruense de karatê, de capoeira, enfim, das artes marciais aí que a gente já vê que está tendo um resultado bacana. Entretanto, não era assim, né? Quando não se tinha a categoria formada na cidade, ia se buscar em outras. Então, isso não traz um resultado condizente na formação da comunidade em si. Apesar da pouca idade, tem gente que já sabe muito bem o que quer no esporte. Qual que é o seu sonho aí no karatê? Chegar na coral, que é a faixa de mestre. Você já participou de competições também? Sim, minha primeira eu fiquei em primeiro lugar, na minha segunda eu fiquei em terceiro. E agora, o que você quer no karatê? O que você deseja? Ser faixa preta. Vamos torcer para eles conseguirem, né? O Nesp Notícias está chegando ao fim e para rever as reportagens desta edição, acesse o site da TV Unesp ou a página no Facebook. Uma boa noite para você e até amanhã. Thank you.